No desenvolvimento de jogos 2D, as imagens de background são fundamentais para criar a atmosfera e imersão que o jogador experimenta. Elas não apenas definem o tom visual e a estética do jogo, mas também ajudam a contar a história e a dar profundidade ao mundo que o jogador está inserido. Um bom background pode fazer a diferença entre um cenário envolvente e um que parece vazio e desconexo. Neste episódio, vamos explorar como você pode criar backgrounds rapidamente na Godot. Não sai daí que eu volto logo depois da vinheta. Bom, então agora eu estou aqui com o projeto já aberto e nós vamos fazer aqui o pequeno ajuste para completar aqui a configuração do projeto. Eu vou clicar em Assets e vou criar uma nova pasta para armazenar as cenas que nós vamos criar para o projeto. Vou chamar aí essa pasta de Scenes. E já vamos então criar aí a primeira cena do projeto, a cena principal, que eu vou chamar de jogo. Ela vai ser uma cena do tipo Node 2D mesmo, vou chamar de jogo, e vou salvar a cena aqui na pasta Scenes. Clicar em Save. Aqui já estamos com a visualização 2D. Então agora nós vamos começar a montar o background do jogo, que é a cena principal. Vamos começar a montar o cenário. Então para isso eu vou pegar as imagens aqui que compõem o cenário, que nós vimos aí no layout, e trazer para cá. A primeira imagem aí é a imagem de fundo, que é o céu lá da cena. Vou agora ajustar aqui a posição para que ela fique na posição correta. Eu não quero que a cena fique centralizada na imagem, então eu vou puxar essa cena para a posição 00. Então eu vou pegar a largura do jogo e a altura e vou dividir por 2 para posicionar aqui o canto superior da cena, o canto superior esquerdo da cena, na posição 00 do jogo. Então aqui em Transform, eu quero que o jogo fique com o canto superior esquerdo na posição 00. Então eu vou selecionar aqui o sprite, aqui em Transform, eu vou dividir a largura por 2 e a altura também por 2 para posicionar corretamente aqui o background. O próximo sprite que nós vamos colocar na cena é o da imagem da caverna, que aí já dá o visual praticamente completo do jogo. Vou ajustar também aqui a propriedade Transform, 960 por 540. Agora eu vou selecionar aqui a imagem PNG das pedras. Vou posicionar aqui. Aqui não precisa de uma grande precisão, apenas posicionar para que ela fique aqui, as pedras fiquem uma de cada lado da tela. Essas pedras que serão os limitadores aí do movimento do jogador, para que ele não caia da tela nem de um lado e nem do outro. Assim como os inimigos também serão limitados aí por essas pedras quando fizerem os movimentos horizontais que nós vimos lá no GDD. Então agora eu vou aqui nos sprites e vou pegar o sprite da lua. Vou colocar aqui e aí vocês vão ver que a lua está aparecendo à frente ali das montanhas e da própria caverna. E não é isso que eu quero. Então a gente pode ajustar esse posicionamento da lua aí de duas formas. A primeira é vindo aqui na propriedade de ordem e ajustar o z-index da imagem. Aqui, quanto menor o index, mais para trás a imagem vai estar na hierarquia de imagens aí na tela, quando a Godot começa a exibir as telas. Esta é uma forma de ajustar, mas para esse caso no jogo, quando nós temos poucas imagens, vou ajustar diretamente aqui na cena. Lembrando, ou para quem não sabe, a Godot vai exibir as imagens na ordem em que elas estão aqui na árvore, dentro da hierarquia da cena. Então, ali subindo a lua para a segunda posição, o que a Godot faz é apresentar primeiro o fundo. Sobre o fundo, ela apresenta a lua. Depois, sobre a lua, ele coloca a imagem da caverna. E depois, sobre a imagem da caverna, ele coloca as pedras. E aqui nós vamos fazer o mesmo para a imagem da nuvem. Ela veio por default aqui na última posição. A gente vai subir para que elas fiquem ali à frente da lua, ou seja,
na hierarquia ali da árvore, ela tem que vir logo depois da lua, para quando a Godot exibir as nuvens, elas apareçam na frente da lua. E aqui eu vou duplicar esse sprite das luas para criar um efeito depois de movimento. Então, quando um sprite de lua estiver saindo da tela, se movimentando, o outro que vai estar aqui vindo do lado vai entrar, então vai dar a sensação de que nós teremos as nuvens se movimentando o tempo todo aí dentro do jogo. Vou posicionar aqui para o lado e depois com o script nós vamos adicionar movimento para que essas luas fiquem passando na tela do jogo. Vou posicionar um pouco mais para a esquerda aqui. E pronto. Então eu vou executar aqui um teste aqui. E como nós não temos ainda nenhuma cena principal selecionada, vamos selecionar a cena do jogo, que vai ser de fato a cena principal, e vamos executar. E aí está já o background do jogo pronto. Então agora vamos começar a criar a nossa segunda cena, que vai ser o jogador. Para o jogador, vou criar ali uma nova cena. Vou escolher aqui um outro tipo de nó, que vai ser o Character Body 2D. Character Body 2D, para quem não lembra, é um tipo que pode ser controlado e afetado pela física da Godot, sendo que para isso nós programamos para que ele seja afetado pela física da Godot. Vou renomear aqui para jogador. Aqui nós temos aqui um aviso da Godot dizendo que o nó precisa de um nó filho do tipo Collider, que nós vamos criar daqui a pouco. Antes de criar aí o nó do tipo Collider, vamos adicionar a imagem aí para o jogador. Então eu vou adicionar aqui um nó filho do tipo Sprite 2D. Vamos procurar aqui por Sprite. Um Sprite 2D. Clico aqui, Create. Aqui para a textura, vamos procurar a imagem do sprite do jogador parado. Já está na tela 2D. Então agora é só arrastar o sprite aqui para a propriedade Texture e lá está a imagem do jogador. Então vamos ajustar também a posição do jogador para que ele fique acima da posição 0. Então aqui eu aperto o Shift ou então venho aqui em Position e ajusto aqui na posição, aqui na propriedade Transform, ajusto a posição aqui já para um valor já que eu já determinei antes, que é o 0 e menos 60. Agora vamos criar então um colisor. Adicionar aqui um nó filho. Esse nó vai ser do tipo Collision Shape 2D. Clica aqui, Create. O nó precisa de um shape e o shape vai ser do tipo retângulo. Então criei um novo shape do tipo retângulo. Ajustar o posicionamento dele aqui para ficar do tamanho do sprite. Não precisa ficar certinho aqui nas laterais. Nas laterais ele pode ficar um pouco menor do que a imagem do sprite. Ok. Ajustar aqui o detalhe. Pronto. Então agora eu vou renomear aí esse Collision Shape para rename colisor do jogador. Então, colisor do jogador. Ok. Está pronta aí essa configuração inicial do jogador. Vamos salvar aí a cena do jogador. Agora salvou aqui a cena do jogador lá na pasta Scenes. Então agora a gente pode pegar essa cena do jogador e colocar aqui na cena principal do jogo. Vamos lá na pasta Scenes. Já temos lá o jogador. Vamos arrastá-lo aqui para dentro da cena principal. Vou deixá-lo aqui mais ou menos na posição em que o jogador aparece na cena. E é isso, o jogador está pronto. Vamos testar. Então agora vamos para a cena dos inimigos. Os inimigos também serão do tipo Character Body 2D. Vai seguir aí basicamente o mesmo princípio. Vou renomear aqui para inimigo. Vou salvar lá na pasta Scenes. Já está na pasta Scenes, só salvar. Save. Vou adicionar um nó filho do tipo Sprite 2D. E aqui tem uma pequena diferença que vocês vão ver agora aqui no Sprite dos inimigos. Na verdade, o Sprite do inimigo aqui vocês podem ver que já é um Sprite Sheet. Ou seja, a imagem aqui do Sprite do inimigo já contém várias imagens juntas aqui.
nós não vamos exibir todas essas imagens como inimigo. Nós queremos que apenas uma imagem seja exibida por vez. Então, para isso, nós precisamos selecionar a região que nós queremos exibir aqui na imagem. A Godot nos permite fazer isso aqui através aqui no lado aqui da propriedade region, aqui, como está em inglês aqui a minha interface. Antes vamos renomear aí para a imagem do inimigo. Então, renomeada o sprite para a imagem do inimigo, vamos fazer o ajuste da região que a gente quer exibir nesse sprite. Então, vou clicar aqui em region, vou habilitar, clicando aqui no enable, e agora em edit region. A Godot abre essa janela, onde a gente pode editar qual a região que nós queremos exibir para esse sprite. É só vir aqui, ajustar. Ok, ajuste aqui certinho. Pronto. Então agora a gente tem lá o sprite único que a gente quer exibir para o inimigo. Vamos ajustar a posição dele também para que a base do inimigo fique acima da linha de 0, no eixo horizontal. Então agora vamos adicionar o colisor do inimigo para completar aí a configuração. Claro, é a configuração inicial aí dos inimigos. Vou criar aqui um Collision Shape 2D. O shape também vai ser do tipo Rectangle Shape. Ajustar assim como fizemos lá com o player, com o personagem do jogador. Ajusta aqui a direita, a esquerda. O shape aqui, acho que também pode ficar um pouco menor. Salvar a cena. Ok. E agora vamos inserir aí alguns inimigos na nossa cena principal. Então agora lembrando aí o conceito de objeto, a nossa cena aqui, agora cada vez que nós arrastamos um inimigo para dentro da nossa cena principal, nós vamos criar um objeto ou uma instância do tipo inimigo. Então nós temos ali um inimigo, arrastando a cena novamente, nós vamos ter uma outra instância do objeto inimigo, como a gente pode ver aqui, o inimigo 2. Então agora cada cena do inimigo é um objeto diferente. Então vou salvar a cena. Ok. O inimigo está pronto. Então agora vamos criar a cena das joias. Ou a cena joia. Então agora vamos criar a cena joia. A cena joia vai ser um Rigid Body 2D, diferente do inimigo e do player. Nós vamos ver daqui a pouco. O Rigid Body 2D tem algumas características diferentes do Character Body 2D. O Rigid Body 2D é afetado diretamente e automaticamente pela física da Godot. Então nós não precisamos programar o Rigid Body 2D para que ele execute a física da Godot. Eu já renomeei aqui para joia. Vamos arrastar aqui o sprite da joia para dentro da cena para criar um nó filho do tipo Sprite 2D. Vocês viram que essa é uma outra maneira de criar um nó filho do tipo Sprite. Só arrastar a imagem para dentro da cena. Vamos posicionar a joia, o sprite aqui na posição 0, diferentemente do inimigo e do player. Eu quero que a joia fique realmente na posição 0. E vamos adicionar o colisor da joia, um nó filho do tipo Collision Shape 2D. E aqui, em vez de usar um retângulo, para o formato da joia, vamos usar um círculo. Então, New Circle Shape 2D. Ajustar o tamanho aqui. Salvar a cena. Vamos renomear aqui primeiro para manter o padrão de imagem da joia. Salvar a cena aí como joia mesmo. Vamos inserir agora aqui algumas joias aí, alguns objetos da joia dentro do jogo. Da mesma forma como foi feito com os inimigos. Agora, cada joia aqui que a gente jogar, cada cena de joia que a gente jogar aqui para dentro da cena principal é uma instância do objeto joia, ou é uma instância da classe joia. Agora, testando, a gente vai ver a diferença que eu falei sobre a física. Vamos ver que as joias automaticamente começam a cair, sendo afetadas pela física da Godot. Então é isso, pessoal. Para esse episódio, nós vamos terminar por aqui. O visual da cena já está pronto. E no próximo episódio, nós vamos começar a programar para que os objetos comecem a responder de acordo dentro da cena principal. Lembrando, quem não é inscrito, que se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Um abraço e até lá!